Os 6 exames médicos obrigatórios para fazer depois dos 50 anos. A maioria das pessoas só percebe que está doente quando sente dor. Mas e se eu te dissesse que os maiores perigos para quem tem mais de 50 anos não causam dor nenhuma? Eles se instalam em silêncio, esperam pacientemente o momento de atacar. E quando você sente, pode ser tarde demais. O que mais assusta é que grande parte das doenças que roubam a vida de homens e mulheres acima dos 50, 60 e 70 anos poderiam ser evitadas. Segundo a Organização Mundial da Saúde, mais de 80% dos casos de infartos, acidentes vasculares cerebrais e diabetes poderiam ser prevenidos com exames simples e regulares, mas muitos só procuram ajuda depois do susto, depois da queda, depois que o coração falha, depois que a pressão estoura. Depois que a glicose devora os nervos, os olhos, os rins. É exatamente por isso que este vídeo é um alerta, um chamado para você que quer viver mais e melhor, com independência, dignidade e autonomia. Porque envelhecer não precisa ser sinônimo de sofrimento. Mas para isso, é preciso enxergar o que o corpo não fala. E é por isso que hoje eu vou revelar os 6 exames médicos obrigatórios para fazer depois dos 50 anos. Exames que salvam vidas, que evitam internações, que previnem dores, solidão e limitações. Antes de continuar, me responde aqui nos comentários. De que cidade você está falando? E com que frequência você costuma fazer exames? Uma vez por ano? Uma vez a cada 5? Ou nunca? Escreva aí, minha saúde é prioridade. Porque a sua resposta pode despertar outra pessoa que está assistindo agora. Como diz a palavra em Eclesiastes, o homem prudente antecipa o perigo, mas o tolo segue e sofre. Você está pronto para antecipar? O preço de esperar o corpo reclamar. Muita gente acredita que saúde é ausência de dor. E por pensar assim, segue a vida ignorando os sinais mais sutis do corpo, como um leve cansaço, uma tontura ocasional, uma perda de apetite que parece normal. Mas o corpo não grita de uma vez. Ele começa sussurrando. É por isso que tantos idosos perdem o direito de viver com autonomia. Eles esperam sentir alguma coisa grave. E quando sentem, não conseguem mais levantar da cama sozinhos. Não conseguem mais andar sem apoio. Perdem a liberdade de ir ao banheiro, de fazer sua comida, de tomar um simples copo de água. Essa dependência não chega de repente. Ela se constrói em silêncio, quando os exames são deixados de lado, quando os check-ups são adiados, quando a prevenção vira promessa para o ano seguinte. E assim, o tempo passa. E leva junto a vitalidade. Eu já vi isso acontecer muitas vezes dentro do meu consultório. Um homem de 65 anos, ativo, forte, sempre dizia que se sentia bem demais para se preocupar com médicos. Até que uma fraqueza nas pernas o fez cair. A fratura no fêmur revelou algo ainda mais grave. Uma osteoporose severa e uma glicose altíssima que ele nunca tinha investigado. Em poucos meses, aquele homem cheio de vida passou a depender de ajuda para quase tudo. A esposa não conseguiu dar conta. Os filhos moravam longe. E ele, então, passou a maior parte dos seus dias dentro de um quarto, solitário, esperando o tempo passar. Não é só o corpo que enfraquece, é a alma também. Quando a saúde falha, vem junto a tristeza, o medo, a sensação de que se tornou um peso. Quantas pessoas de idade sentem vergonha de pedir ajuda? Quantas se calam para não incomodar? E tudo isso poderia ter sido evitado com o simples hábito de prevenir. O envelhecimento não é o problema. O problema é envelhecer sem preparo. É apostar que o corpo vai avisar antes da tragédia. Mas o corpo não avisa, ele apenas cede. E quando cede, cobra um preço alto demais. Por isso, o primeiro passo é saber por onde começar. O corpo precisa ser examinado com atenção, porque dentro dele talvez já exista algo que você ainda não percebeu. E o exame certo, no tempo certo, pode ser a diferença entre viver bem ou apenas sobreviver.
O exame que pode salvar seus rins e seu coração. O sangue revela mais do que qualquer aparência. Pessoas com boa disposição, sem dores e comendo bem, podem carregar no corpo problemas que só aparecem quando é tarde demais. É por isso que o hemograma completo, junto com os exames de função renal, são indispensáveis. Eles são simples, rápidos e acessíveis, mas salvam vidas. No consultório, atendi um homem aparentemente saudável, 62 anos, caminhava toda manhã e nunca havia sentido nada grave. Mas quando fizemos um exame de rotina, os níveis de creatinina estavam acima do normal. Descobrimos ali o início de uma insuficiência renal que, se não fosse tratada cedo, poderia levá-lo à diálise em poucos anos. Os rins funcionam como os filtros do corpo. Eles limpam o sangue de impurezas, toxinas e excesso de substâncias. Quando eles começam a falhar, o corpo se envenena lentamente. Mas o que torna isso tão perigoso é que eles não emitem alerta visível até estarem muito comprometidos. Junto disso, o hemograma completo oferece uma visão geral do estado do organismo. Mostra infecções silenciosas, inflamações, anemia, desequilíbrios no sistema imunológico. E tudo isso sem que a pessoa precise estar sentindo algo. A vida moderna mascara os sinais. Uma dor de cabeça pode ser atribuída ao estresse, a palidez pode parecer cansaço, a fraqueza pode parecer normal para quem envelheceu. Mas o sangue, esse, não mente. Ele conta a verdade nua, mesmo quando você não quer ouvir. Ignorar o que o sangue tem a dizer é como tapar os ouvidos em frente a um aviso importante. O corpo está falando, mas só quem examina entende a linguagem. Por isso, começar pelos exames que analisam o sangue e os rins é dar o primeiro passo certo. É olhar para dentro e enxergar o que os olhos não veem. Porque o perigo não está no que você sente, está no que você ainda não sabe. A doença que rouba suas pernas e seus olhos sem você ver. Entre os exames mais negligenciados está aquele que mede o açúcar no sangue. Glicemia de jejum e hemoglobina glicada. Eles não apenas mostram se há risco de diabetes, mas revelam o quanto o seu corpo tem sido agredido sem aviso. O açúcar em excesso no sangue age em silêncio. Ele não dói, não queima, mas destrói. Corrói os nervos das pernas, danifica a retina dos olhos, enfraquece os rins, inflama o fígado. E tudo isso pode estar acontecendo agora, enquanto você se sente bem. Um senhor que atendi certa vez havia notado apenas um formigamento leve nos pés. Achava que era da idade. Ao fazer os exames, a glicemia estava em 232, com hemoglobina glicada, mostrando que aquele nível elevado já era constante havia meses. O formigamento, na verdade, era o começo de uma neuropatia diabética. A perna dele começava a perder sensibilidade. Um corte pequeno ali poderia infeccionar, e ele nem perceber. A hemoglobina glicada revela como o corpo tem lidado com o açúcar nos últimos 3 meses. Diferente da glicemia de jejum, que é uma fotografia de um único momento, ela mostra o filme inteiro. E é por isso que os dois devem caminhar juntos. O perigo do diabetes não é só o que ele faz. É o tempo em que ele age sem ser percebido. E quando finalmente se mostra, já deixou marcas, perda de visão, dormência, feridas que não cicatrizam, cansaço extremo. Esses sinais, que muitos ignoram ou atribuem à idade, são gritos abafados do corpo. E só quem escuta com atenção consegue impedir o estrago. Por isso, ignorar a glicemia e a hemoglobina glicada é como viver com uma bomba relógio no bolso. E quando ela explode, não há aviso, só consequências e arrependimentos. O entulho no sangue, que entope seus sonhos. Nem todo mal precisa vir de fora. Há inimigos que circulam dentro do próprio sangue. Colesterol e triglicerídeos são 2 deles. Quando em excesso, transformam as artérias em encanamentos entupidos.
O sangue, que deveria fluir livre, começa a enfrentar barreiras, até o momento em que a passagem se fecha por completo. As pessoas não percebem. Continuam vivendo, caminhando, comendo, dormindo, e o entulho invisível vai se acumulando. Até que o coração falha, ou o cérebro para de receber oxigênio, e a vida muda em segundos. A análise do colesterol total, do HDL, do LDL e dos triglicerídeos oferece um mapa claro do estado das artérias. E mais do que isso, oferece uma chance. A chance de agir antes que a gordura vire um coágulo, um infarto, um derrame. Atendi uma paciente que nunca havia feito esse tipo de exame. Dizia que comia bem, que evitava frituras, que não usava açúcar. Mas o exame revelou níveis altíssimos de LDL e triglicerídeos. E tudo aquilo estava sendo causado não por fritura, mas pelo excesso de pão branco, arroz refinado e sucos industrializados, alimentos que ela acreditava serem inofensivos. Mudanças simples na alimentação, aliadas ao acompanhamento correto, evitaram que ela se tornasse mais uma nas estatísticas das doenças cardíacas. E são essas mudanças que o seu corpo também pode estar precisando agora. Colesterol e triglicerídeos não são vilões por si só. Eles são como o trânsito, quando controlados, fluem. Mas quando saem do controle, causam engarrafamentos fatais dentro de você. E é justamente por serem silenciosos que precisam ser vigiados de perto. O exame é rápido, o resultado é claro, a decisão é sua, porque seus sonhos ainda precisam de artérias desobstruídas para continuar vivos. Quando o coração grita, já é tarde. Entre todas as máquinas que existem, nenhuma é tão precisa quanto o coração. Ele trabalha sem descanso, batida por batida, sustentando cada segundo da sua vida. Mas mesmo o mais fiel dos motores pode falhar. E quando falha, raramente avisa com antecedência. A pressão alta é chamada de inimiga silenciosa por um motivo. Ela não dói, não incomoda, não avisa, apenas pressiona. E quanto mais pressiona, mais o coração sofre. Ele se esforça, se dilata, se cansa. Até o momento em que não aguenta mais. Medi-la deveria ser hábito, como escovar os dentes. Mas muitos deixam para depois, acreditando que sentir-se bem é o bastante. Acontece que a pressão não precisa causar sintomas para fazer estragos. Ela vai agindo, dia após dia, acelerando o desgaste do coração, rompendo pequenos vasos, sobrecarregando o cérebro, os rins, os olhos. O eletrocardiograma, por sua vez, mostra o ritmo desse motor. Ele revela se há arritmias, sobrecargas, cicatrizes de infartos antigos. Já vi casos em que o exame revelou que o paciente havia sofrido um infarto e não sabia. Seguia a vida com um pedaço do coração danificado, achando que era apenas cansaço. Um homem de 67 anos me procurou apenas por curiosidade. Disse que nunca havia feito um eletro. Quando o resultado saiu, o traçado mostrava alterações graves. Encaminhamos imediatamente para o cardiologista. 2 semanas depois, ele passou por um procedimento que, segundo os próprios médicos, evitou uma tragédia. O coração não é feito para falhar, mas ele precisa ser ouvido. E ouvir o coração é muitas vezes tão simples quanto um exame. Basta ter a coragem de encarar a verdade, mesmo quando não se sente nada. Porque quando o coração grita, é sinal de que o tempo de agir já passou. O câncer silencioso, que começa no banheiro. O intestino fala, mas quase ninguém escuta. Ele dá sinais discretos, mudanças nos hábitos, no formato das fezes, na frequência. Sinais que muitos ignoram por vergonha, por pressa ou por achar que é coisa da idade. E assim, o que poderia ser descoberto cedo acaba se transformando em algo muito maior. O exame de sangue oculto nas fezes é simples, mas poderoso. Ele identifica pequenas quantidades de sangue que não são visíveis a olho nu. Um sinal precoce de que algo não está certo. Pode ser um pólipo, uma inflamação
ou o início de um tumor. Em meu consultório, atendi uma mulher de 58 anos que dizia estar tudo bem. Apenas relatava um pouco de cansaço e um leve desconforto abdominal que aparecia de vez em quando. O exame de sangue oculto deu positivo. O encaminhamento foi feito. O pólipo era pequeno, mas já com alterações. Foi retirado a tempo. Ela voltou meses depois para agradecer. Disse que nunca teria feito o exame se eu não tivesse insistido. E essa insistência salvou a vida dela. O câncer de intestino é um dos que mais crescem entre pessoas acima dos 50 anos. Mas também é um dos mais fáceis de prevenir, desde que se procure por ele antes que apareça. Ignorar esse exame é como andar por uma estrada com buracos escondidos. A qualquer momento, o chão pode ceder. E quando cede, a reconstrução é longa, dolorosa e nem sempre possível. A verdade é que a saúde começa onde muitos têm vergonha de olhar, mas não olhar não impede que a doença apareça. Só atrasa o momento em que ela é descoberta. E muitas vezes, esse atraso custa muito mais do que um simples exame. Custa tempo, custa sofrimento, às vezes, custa a própria vida. Ossos frágeis e quedas que mudam destinos. Há quem pense que o perigo de cair está no chão, mas na verdade ele mora dentro dos ossos. A osteoporose age como um ladrão paciente. Vai retirando pouco a pouco o que mantém a estrutura do corpo firme. Até que um tropeço simples, um movimento rápido, se transforma em fratura. O exame de densitometria óssea é o único capaz de revelar, com precisão, o estado dos ossos. Ele mostra se há perda de massa óssea, o quanto essa perda avançou e qual o risco de fratura nas principais regiões do corpo. É essencial, sobretudo para mulheres acima dos 50 anos, que enfrentam alterações hormonais que aceleram esse processo. Lembro bem de uma paciente que chegou mancando, apoiada no braço da neta. Escorregou na cozinha, fraturou o quadril. Ao investigar, vimos que a osteoporose já estava avançada. Ela nunca havia feito a densitometria. Dizia que tinha medo de descobrir algo ruim. O medo, nesse caso, não protegeu. Deixou ela vulnerável. Depois da cirurgia, sua vida mudou. A liberdade de ir ao mercado, de pegar o ônibus sozinha, de subir escadas, ficou para trás. E o que doía não era só o quadril. Era o sentimento de impotência, de depender dos outros para tarefas simples. O osso não avisa quando está fraco, ele apenas cede. E quando cede, derruba junto a confiança, a rotina, a autonomia. O exame, por outro lado, oferece uma chance. A chance de fortalecer antes que seja tarde, de mudar hábitos, de adotar medidas simples que preservam aquilo que sustenta todo o resto. Envelhecer com firmeza não é questão de sorte, é decisão. E decidir pelo exame certo, no tempo certo, pode evitar não só uma fratura, mas uma ruptura definitiva na qualidade de vida. Envelhecer é uma bênção, mas só é bênção de verdade quando vem acompanhada de autonomia, clareza, saúde e dignidade. Não se trata de viver mais, mas de viver com qualidade, de caminhar até o portão sem medo, de amarrar o cadarço sem dor, de lembrar o nome dos netos, de reconhecer o próprio reflexo no espelho. Quem ignora o que pode ser prevenido, acaba colhendo o que poderia ter sido evitado. E isso vale não só para os exames, mas também para o que colocamos no prato, no copo e no pensamento. Por isso, se você chegou até aqui, é hora de dar o próximo passo. Nosso guia de receitas para não ficar doente foi feito especialmente para quem quer cuidar da saúde com sabedoria e praticidade. Ele mostra o que comer, como preparar e por que certos alimentos ajudam a reduzir inflamações, fortalecer os ossos, regular a glicemia e proteger o coração. Um material direto, visual e transformador. O link está aqui embaixo, na descrição e também no primeiro comentário fixado. Como diz a palavra em Provérbios, a sabedoria prolonga os dias, e quando a sabedoria encontra a decisão, a vida floresce.
A escolha está nas suas mãos agora. Fazer os exames, cuidar da alimentação, proteger o seu corpo como quem cuida de um templo. Porque viver bem não é um acaso, é um compromisso com o que você planta hoje e com tudo o que ainda quer colher amanhã.